gente, bom dia! E aí, animado para as atividades desse dia? Vamos nos abastecer na palavra de Deus antes de sairmos para as atividades? Enfim, hoje nós temos um relato que conclui amanhã e foi escrito pela Cindy Mercers. A Cindy, gente, estava há meses preparando um grande encontro, um retiro de mulheres. E o momento tinha chegado agora e ela estava observando tudo o que havia sido feito. Pela primeira vez durante todo o fim de semana, ela estava respirando profundamente enquanto estava sentada ali na primeira fila do auditório, se deleitando com a segurança que ela sentia olhando para uma enorme cruz que tinha sido colocada ali na frente daquele auditório. Os olhos dela examinaram o pé da cruz e ali no pé da cruz haviam centenas de placas de madeira brancas com uma simples palavra, graça. Essa era o que estava escrito naquelas placas. A equipe do Retiro das Mulheres havia colocado os presentes das participantes especiais em sacolas claras, amarrado com fitas de cores de pêssego, e ela é bem detalhista, ao contar a sua história. Ela disse que havia muita graça em tudo aquilo que ela estava vendo. E as palavras de um hino que falava sobre essa graça como fonte de paz que só Jesus pode dar, vieram à sua mente. E foi alguma coisa maravilhosa. O coração dela estava transbordante, ao observar aquela luz fraca, ouvir a música suave tocando. E ela sabia que ela tinha planejado tudo de uma forma adequada para ter graça suficiente para todas aquelas mulheres que ali estavam. Mas estavam com uma audiência recorde naquele fim de semana e muitas haviam decidido passar simplesmente o dia, aquelas coisas que acontecem em cima da hora. E ela lembra de ter ficado sem graça. Sim, o tema para o fim de semana era imerecida, dons da graça. A oradora estava preparada, pronta para se apresentar com uma mensagem, tendo um apelo para que as pessoas aceitassem o dom de graça de Deus. E naquela ocasião, as mulheres iam ser convidadas a ir até o pé da cruz, aceitar o seu dom da graça, que é claro, era aquela placa de madeira que havia sido feita especialmente para cada uma. A nossa amiga, a Cindy, ela não poderia ter ficado mais feliz ao ver como tudo estava desenrolando. O momento foi realmente muito inspirador e o coração dela estava transbordando até o momento em que a Marta, lembra de Maria e Marta? Até que a Marta entrou em ação, a Marta que havia dentro dela entrou em ação. Numa fração de segundos, ela deixou o seu modo mental de adoração e entrou no modo de preocupação. E o coração dela começou a acelerar, a mente dela ficar confusa e ela passou a contar os dons da graça diante dela e depois se virar para contar quantas mulheres estavam lá. E de repente ela teve certeza absoluta que não haveriam placa suficiente para todas. O estômago dela começou a doer. Você já se sentiu assim? Num instante, tá tudo bem, daqui a pouco você começa a se criticar, se esquecendo de confiar em Deus? Como Marta, você já começou a acreditar que a responsabilidade pelo sucesso depende apenas daquilo que você faz? Foi então que ela teve uma grande ideia. Só que essa ideia eu não vou te contar agora. Eu vou contar para você somente amanhã. Por enquanto, fique sabendo que todos nós somos alvos da graça de Deus. E que quando nós colocamos os desafios nas mãos de Deus, nós recebemos graça dele para ter ideias e resolver os problemas. Um ótimo dia, até amanhã.